se você tem uma Bíblia, abra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. No capítulo 3, versículo 11. Jesus dando uma palavra a uma igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi considerada aprovada. E ele diz assim, depois de falar algumas coisas, Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês hoje sobre perseverança, né? Perseverança. Às vezes, não é muito comum nós encontrarmos perseverança na gente. Às vezes, nós somos de desistir muito fácil das coisas. Dependendo do que nós estamos vendo, ou estamos avaliando, ou estamos achando, geralmente nós podemos desistir muito fácil. É muito grande o número de pessoas que começam na fé, que confiam em Deus e depois desanimam. E param no meio do caminho. E o que Jesus está falando aqui no livro de Apocalipse é exatamente isso. Pedindo para nós permanecermos, para que a gente fique realmente conservar os valores e o que foi conquistado em termos espirituais. E pedindo que lutemos para que a nossa coroa não seja tomada, disse o Senhor Jesus. E ele está querendo exatamente isso. Por quê? Porque a perseverança é alguma coisa que sustenta qualquer pessoa que está em crise, que está em luta, que está em situações aparentemente adversas, onde ele não consegue entender ou compreender o que possa ser favorável. Ele começa então a se apegar em algo, no caso da sua fé em Deus, e ele insiste, e não recua, mesmo diante das maiores pressões que possam se apresentar, a ponto de fazer ele desistir. A perseverança, ela é companheira da fé, é alguma coisa que anda junto com a fé, e a pessoa acaba acreditando diante de todas as impossibilidades e persevera naquilo que acredita. E isso fortalece muito a vida da gente e sustenta por demais o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus falou para a igreja de Filadélfia, para que eles guardassem o que tinham de conquista, aquilo que tinham conseguido em termos de acreditar, em termos de envolvimento com Deus, porque havia toda uma ação orquestrada para tentar tomar os seus valores, tomar as suas convicções, a sua crença, que Deus quer que você tenha e simplesmente não negocie, não venha abrir mão delas, mas que venha tomar posse e que ninguém tenha poder de tentar convencer você, principalmente numa situação de pressão ou de desânimo, para tentar tirar aquilo que você já conquistou pelo fato de crer, pelo fato de estar envolvido com Deus. E nós precisamos muito de perseverança para podermos então alimentarmos exatamente o quê? Alimentarmos essa convicção que temos. Porque nós somos bombardeados quase que diariamente, por que não dizer diariamente? Parece que tudo trabalha para tentar roubar essas convicções. Parece que tudo trabalha para tentar dizer que você está enganado naquilo que você crê. Por quê? Porque se Deus trabalha para tentar recolher ou chamar a atenção dos seus e fazer parte da vida de pessoas, o inimigo também trabalha para tentar tirar coisas do seu coração, para tentar colocar dúvidas. Satanás é cheio de narrativas exatamente com o intuito de lhe causar dúvida das coisas. Por isso, você precisa ter convicção e ter perseverança. Uma das provas que o inimigo é especialista nisso foi quando Jesus foi tentado. Que Jesus foi para o deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi ele que disse assim, eu vou para o deserto. Mas a Bíblia diz que o Espírito disse, vamos para o deserto. Parece que Deus trabalha exatamente, não são dessas situações de pressões, como sempre se diz, o deserto é lugar de recomeço, o deserto é o lugar onde você se prepara
para as maiores pressões que possam vir e, consequentemente, superá-las. E Jesus foi para lá, e você vê na Bíblia que todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele colocava sempre uma palavra de dúvida: se tu és, querendo dizer para Jesus que ele poderia estar enganado nas certezas e convicções que tinha. E ele continua trabalhando do mesmo jeito. Por esta razão, a palavra ela está cheia de mensagens tentando dizer: persevere, seja insistente. Na verdade, o que é perseverar? Eu estava lendo aqui, perseverança é ter força e não desistir. É quando você insiste dentro de uma questão, de uma convicção, mesmo que aquilo esteja apontando de uma forma desfavorável, você está ali insistindo. Vamos ver o que a Bíblia fala mais um pouquinho sobre perseverar. Tem um outro texto que diz o seguinte, eu quero que você abra aí. O próximo texto diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem falou isso foi o apóstolo São Pedro. Logo ele, o apóstolo São Pedro, que era tão vulnerável, que era tão inseguro, que tinha uma necessidade de se autoafirmar, se colocando numa posição de um pouco mais duro e que precisava ser trabalhado, ele aprendeu. Quando ele escreveu isso, já foi bem numa fase antiga da vida dele, em que ele já tinha experiência de vida com Deus. Ele falou: olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, tentando dizer para nós que você é nascido de Deus, que nós somos nascidos de Deus, que as pressões, elas vão vir com certeza, elas existem, vão estar presentes na nossa vida constantemente. Mas ele quis dizer para nós que ainda que existam pressões, que ainda que o mundo que nós vivemos seja cheio de pressões, você nasceu de Deus, e se você nasceu de Deus, você está predestinado para vencer o mundo com as suas dificuldades que se apresentam e das lutas que se apresentam. E a razão pela qual o que faz você vencer o mundo é a fé que você deposita em Jesus Cristo. Às vezes as situações estão aí se levantando de todas as formas, mas a fé tem nos sustentado, a fé tem nos amparado. E sempre que eu falo em perseverança, eu me lembro de uma passagem da Bíblia que eu acho que é um dos maiores exemplos de perseverança. Foi exatamente a cura do cego de Jericó. Pense bem, um camarada era cego. E naquela época, os mendigos e os cegos, eles eram identificados com uma roupa preta, que eles usavam uma capa preta, e essa capa preta servia como sinalizador para as pessoas poderem dar esmola, porque dentro dos ensinamentos judaicos e da cultura judaica, essas pessoas tinham que ser amparadas pelos fiéis, por aqueles que tinham conhecimento de Deus, consequentemente, sensibilidade para com o próximo. No Velho Testamento, por exemplo, quem cuidava dos órfãos e das viúvas seria aquelas pessoas que tinham melhores condições. Eles tinham que dar ajuda, tinham que dar esmola, por quê? Porque havia regras dentro da lei que essas pessoas tinham que ser realmente amparadas por aqueles que tinham condições de poder ampará-las. Eles tinham esse tipo de ensinamento, de amparar todos aqueles que estavam vulneráveis dentro daquela sociedade. E eles arranjavam um trabalho para essas pessoas. Existiam trabalhos que só poderiam ser feitos pelos vulneráveis. Como, por exemplo, chorar em velório, que fazia parte da cultura. As pessoas que choravam no velório durante vários dias, fazendo lamentações, eram as viúvas e os órfãos. Era uma forma deles ganhar o seu sustento. E as pessoas sabiam e já contratavam aquelas pessoas que eram vulneráveis. E ele, o cego de Jericó, que se chamava Bartimeu,
A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Timeu era o nome do pai dele. Sempre que a Bíblia cita o nome de uma pessoa, essa pessoa teve alguma importância, por isso que o nome está ali. E foi citado o nome do pai. Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu, fora dos ensinamentos bíblicos, que não está registrado aqui, mas alguma coisa que está registrada da própria história dos livros poéticos judaicos, o Timeu era um oficial do exército de Israel. Ele era um oficial do exército de Israel. Quando veio a invasão romana, que os romanos invadiram e dominaram totalmente a Palestina, eles costumavam matar aqueles que faziam parte do exército do país que eles dominavam. Era de praxe entre os romanos chegar a dominar um lugar e já matar quem poderia resisti-los. E se acredita que nessa invasão o Timeu foi morto. Essa história que rola com respeito ao Timeu. Mataram o Timeu, que era um dos oficiais do exército de Israel. Eles exerceram o domínio e depois tinha também uma outra prática que eles faziam. Pegavam os filhos dos soldados, os filhos dos oficiais do país que eles dominavam, eles costumavam fazer o quê? Eles cegavam essas pessoas. Cegavam os filhos. Por que eles cegavam? Para que os filhos mais tarde, quando crescessem, não se tornassem uma resistência ao domínio que eles estabeleciam político no lugar. E se acredita que foi isso que foi feito com Bartimeu. O pai dele, Timeu, oficial, foi morto. E depois, então, que os romanos dominaram a área, ele, como era filho de um general do exército, para que nunca pensasse em se levantar contra o domínio de Roma, ele foi simplesmente cegado. Cegaram ele. Tiraram dele a capacidade de enxergar, porque tiraram dele a capacidade de agir em uma situação de resistência ou de se levantar para poder realmente formar grupos contra o exército romano que havia dominado o lugar. E ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele não tinha como viver mais. Com certeza tudo foi tirado no domínio. E ele teve que pedir esmolas. Foi a única saída que ele encontrou para poder se manter. Foi pedir esmolas. E para onde ele foi? Foi para a beira da estrada. A cidade de Jericó tinha uma estrada que dava acesso à rua principal. E todo mundo que entrava na cidade tinha que passar por aquela rua, por aquela estrada. E ele era colocado ali diariamente. Com a sua capa preta, ali ele ficava pegando poeira, pegando sol, pegando chuva, ali ele ficava. Sempre esperando que as pessoas que passavam ali dessem alguma coisa para ele poder continuar se mantendo. Só que nessa época, Jesus estava em alta, todo mundo ouvia falar de Jesus. Os milagres operados por Jesus corriam de boca em boca. As coisas que ele operava corriam de boca em boca. Mas Jesus, ele nunca operou milagre para criar um marketing pessoal. Ele nunca operou milagre para poder ficar em evidência, para poder realmente ter um poder de manipular pessoas ou de influenciar pessoas. Não. Quando ele operava milagre, o propósito dele era livrar as pessoas das suas dores e dos seus sofrimentos. Era isso que ele fazia. A prova é que quando ele curava alguém, não foram poucas as vezes que ele chegava e dizia: não conta nada para ninguém, ele dizia assim. Cala tua boca, não conta nada para ninguém que eu fiz isso por você. Só que era difícil. Se as pessoas tinham um problema, uma doença, ou tinham um defeito físico, e de repente chegavam na comunidade que moravam sem um problema, todo mundo começava a perguntar o que tinha acontecido, como aconteceu com outro cego que Jesus curou, que a família ficou perguntando, todo mundo ficou perguntando, um paralítico que Jesus curou, porque as pessoas sabiam que era ele e sabiam que ele estava normal. Aí ficava impossível, por mais que Jesus Cristo falasse para as pessoas não contarem,
era notório, as pessoas percebiam, começavam a perguntar, e não demorava muito, quem era beneficiado acabava contando. E o que acontecia era que aumentava o número de pessoas que iam procurar Jesus e que queriam falar com ele e que queriam pedir ajuda. Não havia nele interesse de marketing pessoal, nada, mas a fama dele se espalhou. Todo mundo sabia que ele tinha poder para curar. Todo mundo sabia que ele levantava paralíticos. Todo mundo sabia que ele abria a vista de cegos. E isso era um sinal do Messias. João Batista sabia que isso seria um dos sinais, porque quando ele mandou os seus discípulos, que ainda estavam em dúvida, falar com Jesus para perguntar se eles eram realmente o Jesus, quando João Batista mandou perguntar, Jesus disse assim para ele: vai lá e diz para o João Batista, se ele está com qualquer dúvida, diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o Evangelho, disse Jesus. Que aquele era o sinal de que ele era o Messias. Então havia esse poder que não dava para esconder. E com certeza, Bartimeu sabia também desse poder. Ele, que estava ali na beira da estrada esperando as pessoas passarem para pedir esmola, percebeu que o movimento estava um pouco maior do que nos outros dias. Por quê? Porque Jesus não andava sozinho. Jesus andava com os discípulos e com os codiscípulos, na maioria das vezes. Os discípulos eram 12, os codiscípulos eram 70. 70. Já podemos falar que tinha um grupo de 80 pessoas andando com Jesus. A Bíblia diz que eles andavam, acompanhavam Jesus, cantavam, tinha umas mulheres que tinham sido curadas e libertas que andavam com ele também. Para onde ele ia, aquele grupo, aquela caravana ia atrás. E o cego, ele desenvolve muito os outros sentidos, né? Passa a ter habilidade. Pessoa que é cego, ele ouve melhor do que uma pessoa que tem a sua visão. Ele tem uma percepção no tato melhor do que a pessoa que tem a sua vista normal. Ele desenvolve um recurso de sobrevivência, a própria natureza do próprio corpo, do organismo vai. Um dia desse eu estava vendo na internet, não sei se alguém já viu, um cego que anda de bicicleta, ele solta um barulhinho na boca, ele solta um piado na boca, e aquele piado vai e mostra para ele o que é que tem na frente, é como se fosse alguma coisa dada igual que a natureza deu para o morcego, que o morcego anda no lugar cheio de fio, no escuro, e aquele eco que ele tem, aquele sonzinho que ele solta, ele acaba batendo e voltando para ele, ele sabe por onde se dirigir, mesmo sem ter a visão. E esse cego que está lá na internet, que uma hora você procura, o cego que anda de bicicleta, acho que está acima ou menos, e que consegue realmente se localizar pelo som, ele solta um barulhinho com a boca, tipo um estalozinho, e com esse estalo ele consegue saber o que é que está na frente, e a filmagem mostra, ele desvia da lata de lixo, desvia de qualquer lugar, e ele acabou desenvolvendo essa capacidade de poder de sobrevivência, né? Geralmente o cérebro se adapta bem fácil às coisas. E Bartimeu era um cego, que com certeza percebeu que o movimento não estava normal. Ele viu que uma multidão se aproximava, muita gente. Ele pegou, fez uma pergunta para alguém que estava próximo dele. O que está acontecendo aí? E alguém disse assim: é o mestre que está passando. Jesus está passando aqui na estrada hoje. Parece que aquilo já estava no coração dele, aquela esperança, aquela expectativa de poder falar com Jesus. Todo mundo falava de Jesus, ele com certeza queria falar também. Queria ter uma conversa com Jesus. E quando alguém disse, é o mestre que está passando, ele pensou, hoje é o meu dia. Eu não vou deixar esse dia escapar. Ele se levantou e ficou esperando. Quando ele percebeu que a multidão estava mais ou menos perto dele, ele calculou, e diz a Bíblia que ele abriu
a garganta, abriu a boca para gritar por Jesus. Ele precisava ter um grito mais forte do que o barulho que envolvia o ambiente, para poder ser ouvido e para poder chamar a atenção. Então, eu acredito que ele deve ter enchido o pulmão de ar e gritado com toda a força para que o grito dele superasse o barulho do ambiente para chegar até o ouvido de Jesus. E diz a Bíblia que ele se preparou e gritou: Jesus! Ele gritou no meio da multidão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor! Ele gritou, pedindo misericórdia. Jesus continuou passando. Ele deu uma parada, esperou para ver se tinha sido realmente ouvido, se precisava gritar novamente. Ele percebeu que não houve nenhuma reação. Ele gritou pela segunda vez, mais alto com certeza ainda. Encheu o pulmão de ar e no meio da multidão ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele gritou pela segunda vez. A Bíblia diz que um camarada que estava lá, no meio da multidão, foi lá repreender ele. Ei, rapaz, para de gritar aí, rapaz. Está gritando aí, está incomodando, falou para ele. Você está incomodando o mestre que está passando. Deu uma repreensão nele pesada, porque viu ele gritando, chamando por Jesus. Isso é perseverança. Quando tudo se levanta ao contrário, quando alguém vem e diz para você: não faz, não acredita, desiste, não vai dar certo, não funciona, e você continua insistindo e continua acreditando. Isso é perseverança. É quando você tem a certeza que você luta com um objetivo e sabe que você está buscando de alguém que não vai falhar com você. No caso, Deus. Você se apoia nisso. É Deus. É nele que eu estou buscando. Está tudo desfavorável, tudo me apontando de uma maneira contrária, mas eu continuo acreditando e vou perseverar, vou insistir. A Bíblia diz que essa perseverança é amiga da fé. E quando alguém chegou, tentou intimidá-lo: rapaz, para de fazer barulho, para de incomodar o mestre. Ele nem ligou para essa pessoa que queria parar ele, queria frear ele ou desanimá-lo diante do objetivo de buscar aquela bênção que ele queria para a vida dele. A Bíblia diz que ele gritou pela terceira vez. Ele desconsiderou a pessoa, ele não ligou para quem tentou pressioná-lo e tentou criticá-lo porque ele estava gritando, e a Bíblia diz que ele gritou, e deve ter gritado bem mais alto do que as duas vezes que ele gritou, abriu a boca e clamou no meio da multidão: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe o que diz a Bíblia? Jesus parou. Jesus parou, chamou um discípulo e perguntou: quem é que está me chamando? Quem é que está gritando pelo meu nome? O discípulo disse assim: é um cego, é um mendigo aí que está gritando pelo Senhor, gritando pelo seu nome. É um mendigo que está lhe chamando. Jesus disse: pois é, tragam-me aqui esse homem. Vão buscar ele lá, tragam ele até mim. A Bíblia diz que alguém foi lá, se aproximou dele e disse essas palavras para ele: tem bom ânimo, o mestre te chama. Coisa maravilhosa, né? Você sabe que Jesus chamou você, tem bom ânimo que o mestre está te chamando. Alguém pegou ele pelo braço, vamos lá, e foi levando ele, guiou ele, levou e botou ele da frente de Jesus. Quando colocou ele na frente de Jesus, Jesus olhou para ele e perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Foram as perguntas de Jesus. O que é que você quer que eu faça por você? Ele não pensou duas vezes. Aquilo já estava, era caso pensado, era caso premeditado. Na mesma hora ele falou: Senhor, eu quero voltar
a ver. Quando ele disse isso, Jesus disse: enxerga. E quando o mestre deu a ordem, os olhos dele, que antes eram cegos, se abriram. Digam glória a Deus, ele viu tudo. Irmãos, o que te aprende com isso? Perseverança. Perseverança. E o ato de perseverar não deixa você desistir, não deixa você recuar. E a salvação é alguma coisa que você tem que perseverar sempre, senão você fica pelo meio do caminho. É tanta coisa que vem contrária, é tanta coisa tentando tirar de você as convicções que você tem, que se você não perseverar, você não chega até o final da jornada. E o que a gente aprende também com essa passagem da Bíblia é uma coisa que eu acho interessante, além da perseverança. É preciso falar com Jesus. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Mas Ele sempre vai dizer para você: o que é que tu quer que eu te faça? O que é que você quer que eu faça por você? Mas Ele sabe, Ele é Deus, mas Ele quer que você fale. Por que Ele quer que você fale? Porque quando você fala, você externa, você coloca para fora. E o que você fala e o que você diz vira uma oração. E se vira uma oração as suas palavras, contando para Jesus onde dói, onde está sendo difícil, você se torna então uma pessoa que está em condição de ser ouvida, porque Ele mesmo disse: tudo aquilo que pedir de oração, crendo recebereis. E às vezes ele precisa forçar essa oração que sai lá da alma, que sai lá de dentro de você, que criam as palavras de angústia que você está tendo, das tristezas, das decepções, das limitações que você pressente que existe em você, que você está diante de algo que é tão desafiador, que você esbarra nos seus limites e chega: Jesus, está passando isso, me ajuda, tem misericórdia de mim. E Ele vai dizer: aconteça como você está crendo, porque é isso que diz a palavra de Deus, que se confirme da maneira como você está acreditando. E essa bênção se confirmou na vida de Bartimeu por causa dessa perseverança. Vamos ver mais o que a palavra de Deus fala sobre perseverança? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele falando sobre salvação aqui. Diz a Bíblia que quando você suporta, que você persevera nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, nas situações adversas, você persevera, você permanece. A Bíblia está chamando você do quê? De aprovado. Diga glória a Deus. Você é aprovado por Deus quando você persevera, quando você insiste, quando você não abre, não arrega, não sai fora, mas fica ali. Eu creio no poder de Deus, eu estou com Jesus, eu vou conseguir. E você fica nessa insistência, e isso é perseverança. Isso aprova você diante dos olhos de Deus. E com certeza as respostas que você precisa acabam chegando até você. Então nesta noite, você que está aqui na casa de Deus, você não veio aqui somente por vir, você veio aqui porque você acredita que existe um Deus. E se você acredita que existe um Deus que está diretamente ligado à palavra que Ele inspirou para que fosse escrita, você sabe que você pode buscar, que você pode pedir, porque esse mesmo Deus que você veio buscar é o mesmo Deus que realmente diz na sua palavra: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate ser-lhe-á aberto. O que é que você está buscando? O que é que você está pedindo? Por quem você está batendo na porta de Deus? Saiba que se você quer resposta dessas coisas e que essa palavra se confirme de fato na sua vida, persevere.
Continue perseverando na fé. E você vai ver que a resposta que vem para você vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, creia, confie e acredite, porque é pelo poder de Deus que as coisas se confirmam nas nossas vidas, quando temos fé e quando perseveramos. Amém? Que Deus te abençoe, te ajude e te ensine a perseverar, para que você não seja aquela pessoa que desista fácil, que nunca termina as coisas, que começa, mas não termina porque não sabe perseverar. Sempre está ficando pelo meio do caminho porque falta perseverança. Que Deus dê para você a capacidade de perseverar, de ir até o final da luta, porque lá no final da luta você tem a recompensa por ser aprovado na perseverança. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.